meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Ischin, falando da linda e florida Holon. Hoje, também a fria Holon. Ainda estamos sob o efeito da tempestade que nos assola nos últimos 3 dias. Hoje, quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021, dia 17 de Tevet, de 5.782. No dia de hoje, em 1736, a belíssima Ana de Castro foi queimada na fogueira em Lima, no Peru. Ana de Castro era uma conversa e seu amante, do qual ela pretendia se separar, a acusou de judaizante às autoridades da Inquisição. Ana de Castro tentou se arrepender ao pé da fogueira, mas lhe foi negado esse direito e ela foi executada. Ana de Castro foi a última judia executada por fogo na Inquisição peruana. E vamos às nossas manchetes. Israel é o primeiro país do mundo a vacinar sua população com a 4ª dose da vacina anti-Covid. Uma tempestade em Israel causou destruição, porém menos do que o esperado. Uma notícia triste, mas necessária, sobre o cumprimento da lei aqui em Israel. Mais uma empresa israelense atinge o universo unicórnio. O Hamas esquenta células terroristas na região de Judéia e Samária e, com isso, busca atingir uma dupla meta. Mais um fantástico ano para as empresas israelenses e mais um ato terrorista evitado na região da Samária. Se você gostou do que nós vamos tratar, não esqueça, deixe o seu like no nosso vídeo. Ative o sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o, inscreva-se e nos dê aquela ajuda divulgando e compartilhando nossos vídeos. E vamos às notícias. A tempestade Carmel, a mais forte tempestade em alguns anos, passou por Israel nos últimos 2 dias e ainda segue hoje no seu 3º dia. Tivemos inundações em diversas cidades, muita neve no Monte Hermon e alguns casos exigiram a ajuda de bombeiros e de populares, inclusive aqui na cidade de Holon. No entanto, o país havia se preparado bastante para a chegada desta tempestade e os prejuízos foram de pequena monta. O frio segue, mas deve diminuir nos próximos dias. Infelizmente, tivemos 2 mortes por hipotermia. No dia de hoje, começa finalmente a enfraquecer a quantidade de chuvas. Os rios israelenses estão cheios, as cachoeiras estão deslumbrantes e aguardamos as águas chegarem ao Quinéret, o Mar da Galileia, para fazê-lo subir. Nos últimos 2 dias, já subiu 4 centímetros. Na tarde da última quarta-feira, a senhora Fania Kirschenbaum deu entrada na prisão de Neve Tirza, na cidade de Ramle. Ela deverá cumprir 10 anos de pena, que só poderá ser revista após 7 anos de cadeia. Trata-se de parlamentar, membro do parlamento israelense, a Knesset, e ex-vice-ministra do interior, que foi condenada por ter aceito suborno, sobre o qual não pagou imposto de renda e ainda lavou os valores recebidos. Suas penas foram decretadas em julho e incluem, além da pena de 10 anos de prisão, uma multa de 900 mil shkalim, equivalentes a R$1.620.000, e a devolução dos bens e valores que ela surrupiou no valor de R$1.800.000. Fania Kirschenbaum usava verbas públicas a favor de ONGs que lhe pagavam por fora pelas verbas recebidas. Por um lado, é triste que uma política de envergadura se envolva em corrupção. Por outro lado, é reconfortante saber que esse tipo de comportamento é visto com extrema seriedade neste país. O unicórnio é um animal mitológico. Tem a forma de um cavalo e um único chifre no centro da sua testa. A mitologia diz que esse animal é extremamente difícil de ser encontrado. Unicórnio também é o nome dado a novas empresas na área de alta tecnologia que não estão ainda listadas em bolsa, que pertencem a investidores individuais e que valem mais de $1 bilhão.
Israel tem hoje o maior número de empresas unicórnio no mundo. E na última quarta-feira, mais uma empresa se juntou a este limitadíssimo clube. Trata-se da No Name Security, empresa de segurança cibernética. Durante o ano de 2021, que está por encerrar, a revista Startup Nation Central identificou 33 novos unicórnios em Israel. O setor de alta tecnologia segue num crescimento explosivo. Novos investimentos em 2021 foram de 24 bilhões de dólares, um crescimento de 136% sobre 2020. Neste ano, até o dia 8 de dezembro, 119 empresas de startup de alta tecnologia israelenses foram vendidas. A excelente notícia é que 30 delas foram vendidas a outras empresas israelenses. Isto aponta para uma importante mudança de rumo. Até pouco tempo atrás, as startups israelenses eram vendidas a gigantes de tecnologia internacional, tais como Google, Intel, IBM, Oracle, Apple, Microsoft e outras. Empresas israelenses vendidas incluem nomes conhecidos como Waze, Intocel, PrimeSense, Ravelo, Panaya, etc. Na nova situação, empresas israelenses começam a sentir-se capazes de administrar e competir neste mercado de gigantes. Avi Hasson, que é o CEO da revista Startup Nation Central, disse: 2 anos após a eclosão da epidemia da corona, o ecossistema tecnológico israelense está mais forte do que nunca. Em um mundo onde o digital se tornou o padrão, Israel é uma fonte significativa de soluções tecnológicas para os desafios globais. O fortalecimento da indústria levou a um recorde histórico em levantamento de capital, um aumento significativo no interesse de organismos de investimento estrangeiro em Israel e um burburinho sem precedentes em torno da nossa capacidade de produzir unicórnios, todos os quais levaram à questão de saber se Israel hoje ainda é uma startup nation ou já passou a ser uma scale-up nation. E nas últimas semanas, aumentaram os ataques terroristas na região de Judá e Samária, também conhecida como Cisjordânia. A maioria dos ataques foram covardes. Em dezembro, foram 4 atentados. É claro que quem compara com os atos violentos no Brasil deve imaginar que somos paranoicos, pois 4 atos violentos ocorrem no Brasil a cada meio-dia nas grandes cidades brasileiras. Aqui, no dia 4 de dezembro, um civil foi esfaqueado na região do Portão de Damasco, em Jerusalém Oriental. No dia 6, num atropelamento intencional, um soldado foi gravemente ferido no posto de controle de Te'enim, na Cisjordânia. No dia 8 de dezembro, uma mãe de 26 anos foi esfaqueada em frente a seus 3 filhos por uma vizinha de 14 anos. E na última quinta-feira, um jovem de 25 anos, pai de um bebê de 8 meses, foi assassinado em uma emboscada quando voltava de uma aula numa yeshiva. Os assassinos se escondiam num local onde os veículos obrigatoriamente deveriam reduzir a velocidade e abriram fogo contra o primeiro veículo que passou. Todos os assassinatos foram alvo de efusivas comemorações pelo Hamas, que assumiu a responsabilidade por alguns deles. Ainda não se pode confirmar o envolvimento do Hamas, mas eles têm muito interesse em se mostrar como responsáveis, pois alcançam um duplo objetivo. Por um lado, mostram capacidade de atingir israelenses e, com isso, estimular outros extremistas a agir. Por outro, demonstram ter simpatizantes na área controlada pela autoridade palestina, que é seu arqui-inimigo. Não há sombra de dúvida que o Hamas, há anos, tenta conseguir o poder na área sobre o regime da autoridade palestina, seja por meio de eleições que não ocorrem há 17 anos, ou por meio de enfraquecimento e queda do regime do Fatah de Mahmoud Abbas. A nova estratégia do Hamas parece ser manter a calma em Gaza e agitar a Cisjordânia. 2012 foi um ano espetacular para empresas israelenses. 171 novas empresas entraram na Bolsa norte-americana ou foram vendidas, um crescimento de 190% em número de vendas sobre o ano anterior.
Segundo a Pricewaterhouse, o valor total dessas vendas foi de 82,4 bilhões de dólares, um valor médio nas transações de 482 milhões de dólares. Isso representa 500% de aumento de valor, um recorde espetacular. 21 das empresas superaram o valor de 1 bilhão de dólares, sendo a recordista a empresa ironSource, que chegou a um valor de 11 bilhões de dólares. Note-se que a Playtika está excluída das estatísticas por ter sido parcialmente vendida aos chineses em 2020. Vale lembrar que 37 dessas empresas foram vendidas a outras empresas israelenses, um fator importante na presença israelense no mercado global. No ano anterior, apenas uma empresa foi vendida a outra empresa israelense. A Samária, junto com a Judéia, forma o território chamado Cisjordânia, onde as forças palestinas querem erguer os seus estados. Não há muitas cidades nessa área. O grosso dos grupos urbanos é formado por pequenas aldeias. Como já dito, os grupos terroristas de Gaza, que são Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Popular para a Libertação e outros grupos menores, vêm fazendo esforços para gerar atos terroristas na região dominada pela Autoridade Palestina, a quem consideram inimigos. Na tarde de ontem, houve mais uma tentativa por um jovem que tentou atropelar um grupo de soldados e explodir um jipe militar. Os soldados perceberam o risco a tempo e conseguiram evitar o atropelamento. Apenas 2 soldados se feriram levemente. O veículo palestino bateu fortemente no jipe que já estava vazio e ambos se incendiaram. Ao terminar o serviço de rescaldo, foi encontrado o corpo do terrorista, que não conseguiu escapar do veículo em chamas. E assim, mais um jovem palestino é vítima do próprio terror palestino. Trata-se de um jovem cooptado por assassinos de Gaza, que foi imolado num círculo vicioso que ceifa vidas de judeus e árabes, sem trazer qualquer sombra de solução a um conflito que será interminável, a menos que se entenda em ambos os lados que tanto judeus como árabes não sairão desse território e terão de aprender a viver lado a lado ou a ver seus povos perderem constantemente seus promissores jovens. Israel aprovou, em reunião de ministros e da área médica nesta madrugada, que a vacina, a 4ª dose da vacina será oferecida a membros dos serviços médicos e hospitalares, bem como a maiores de 60 anos, transformando-se, então, no primeiro país a oferecer a 4ª dose à sua população. A vacinação foi aprovada por 90% dos votantes, mas não é unanimidade entre os médicos. O diretor do Departamento de Corona do Hospital Hadassah, de Jerusalém, disse que, se estivesse na reunião, votaria contra, porque não há estudos suficientes que comprovem a eficácia da medida. Por outro lado, a professora Galia Rapaz, diretora do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Shiba Tel HaShomer, disse: é verdade que não há base científica, mas às vezes as decisões precisam ser tomadas quando não há 100% de informação. Vemos o que está acontecendo na Inglaterra. O país está quase fechado devido ao aumento da morbidade. Os efeitos colaterais da vacina são mínimos, e se nos atrasarmos alguns dias, pode ser tarde demais. Se aplicarmos a vacina e cometermos um erro, não é terrível. Mas se não aplicarmos a vacina e cometermos um erro, isto será terrível. O início da vacinação da 4ª dose deverá ocorrer a partir de amanhã, tão logo seja oficialmente autorizada. Amigos, é o que tínhamos a falar a vocês pelo dia de hoje. Mandamos desde aqui os votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os nossos ouvintes não judeus. Aos amigos judeus que não comemoram no momento o novo ano, desejamos também uma continuidade de vida saudável, alegre e feliz, como a todo o mundo. E que um dia, se Deus quiser, possamos noticiar nesse canal a chegada da paz, não só a Israel e ao Oriente Médio, mas a todo o mundo.
Com os votos de um ano maravilhoso, me despeço. Até a semana que vem, se Deus quiser.